Bom dia, queridos. Mais um dia, vamos em frente. Domingão, hoje 3 de novembro. O versinho para a nossa meditação de hoje está lá em Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Este capítulo 8 de Romanos deve sempre ser lido junto com o capítulo anterior, o capítulo 7. Então, 7 e o 8. Na verdade, a Bíblia está dividida em capítulos e versículos, mas isso é coisa que foi feito depois, posteriormente, porque era tudo emendado, né? Então nós temos que cuidar, porque às vezes de um capítulo para o outro parece que corta a atenção do autor, né? Então Paulo estava falando no capítulo 7 que ele tinha uma luta consigo mesmo depois da conversão. Algumas pessoas falam, ele falou isso antes de ser convertido a Cristo. Não, ele estava falando no presente. Ele diz assim, no capítulo 7, ele diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo mortal? Porque no meu íntimo eu quero fazer o bem, mas o mal está dentro de mim e eu não consigo. Miserável homem que eu sou. Então ele fala de duas leis, né? A lei de Deus e a lei natural do pecado, natureza pecaminosa. E então, quando chega no capítulo 8, ele diz assim: mas agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, queridos, é coisa fantástica. Esse é o mais puro evangelho, sabe? Martinho Lutero compreendeu este assunto ao estudar Romanos, né? E no dia 3 de novembro de 1515, ele começou a fazer uma série de palestras sobre a Epístola de Romanos e continuaria até 7 de setembro de 1516. Em setembro de 1522, ele então concedeu a tradução alemã do Novo Testamento e saiu do prelo com o prefácio à Epístola aos Romanos. Ele amava, né, o livro de Romanos, a Epístola aos Romanos, assim como muitos de nós, né? Porque o livro de Romanos fala exatamente da justiça de Deus, que é Jesus Cristo, a salvação pela graça mediante a fé. Então, queridos, somente a fé justifica e cumpre a lei, pois por mérito de Cristo ela traz o Espírito, e o Espírito torna o coração alegre e livre, conforme a lei requer que o seja. Então, a graça está no livro de Romanos. A graça torna a lei preciosa para nós, né? E então, o pecado não se encontra mais lá. E a lei não é mais contra nós, mas do nosso lado. Então vamos agradecer a Deus por isso, não é? Nós podemos terminar o devocional de hoje crendo que podemos ser novas criaturas no instante que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Preciosa graça me salvou, compare-a como eu, perdido estive, salvo estou, agora um filho sou.
sou. Amém. Bom dia, feliz semana, Deus te abençoe.